Olá a todos e todas, muito bem-vindos. A gente começa mais uma aula hoje para conversar um pouquinho sobre o gênero fantástico e o gênero maravilhoso. A literatura fantástica, vocês conhecem, é uma das literaturas mais adotadas, inclusive na cultura pernambucana, na literatura pernambucana. Existe muito escrito sobre o Recife Assombrado, a herança deixada por Gilberto Freire, certo? E aí vocês devem observar entre uma literatura e outra uma diferença essencial, o uso da lógica, certo? O momento em que a literatura fantástica pode ser justificada pela razão, a gente já vai ter um elemento do maravilhoso. E esse maravilhoso se justifica sempre como alguma coisa que vai deixar o leitor na dúvida, na expectativa, de se realmente esse fenômeno ele faz parte de algum lugar do normal, do real, ou do que a gente chama de paranormal, para além do real, né? Então, a característica do maravilhoso é uma justificativa onde o racional se encontra, onde a lógica pode ser identificada, e onde o autor, por exemplo, vamos citar um autor bastante conhecido nesse gênero, né? Aqui em Pernambuco, que é o Adriano Portela, ele dá um elemento capaz de confundir o leitor, e o leitor fica na dúvida se isso realmente se manifesta enquanto fenômeno ou como realidade. Então, a nossa busca aqui é fazer vocês entenderem que a literatura fantástica é um gênero bastante celebrado pela literatura contemporânea. O mundo ele é visto hoje, pelo parâmetro da ciência mesmo, como um mundo possível, como um mundo pós-moderno, onde a verdade que se conhecia no mundo moderno está o tempo todo sendo questionada por novas descobertas, novas invenções, novas iniciativas científicas. Então, o que vai acontecer é que o que estava no universo do paranormal, do sobrenatural, passa a ser justificado pela ciência, ou passa a ser investigado cientificamente. E a gente tem uma transição, então, desse gênero do fantástico para um gênero outro, que é o chamado maravilhoso. Então, eu queria trazer para vocês aqui essas duas obras de dois pernambucanos, o Rodrigo Carreiro e o Adriano Portela, porque no caso do Rodrigo Carreiro, ele está examinando exatamente um gênero de horror, que é o found footage de horror, esse gênero que nasce com a obra em audiovisual chamada Carrie, a Estranha, e que vai se disseminar por várias plataformas e que vai ser realizado, inclusive, de maneira independente e que traz uma característica de uma edição semelhante a uma linguagem VHS, como se fosse alguma coisa de acabamento muito precário, né? Como se aparentasse uma produção caseira. E isso vai acabar aproximando as plateias desse gênero, que é o found footage de horror. E o caso do Adriano Portela é interessante, por exemplo, aqui na playlist vocês vão encontrar a leitura de um dos contos do Adriano Portela no livro chamado O Recife de Amores e Sombras. É uma coletânea somente de autores, e no caso uma única autora pernambucana, mas que traz exatamente essa possibilidade do fantástico estar se materializando como apenas uma dúvida em relação ao real, ou seja, puxando o conto para o gênero maravilhoso. Eu vou ler um pouquinho desse outro texto do Adriano Portela, certo? Que é um romance, A Última Volta do Ponteiro. Ele dialoga muito com a obra de Osman Lins, um autor também pernambucano, e que trabalha muito a questão do cientificismo, da lógica, da investigação de formas do universo que inicialmente eram tratadas como formas não somente artísticas, mas como se nelas coubesse também uma emanação, um poder outro para além da força do real, certo? Então, aqui existe uma abertura do professor Robson Teles, esse livro é de 2011, e é uma saudação que ele faz a esse jovem autor, e a gente vai ler esse início aqui da escola italiana no Recife, onde se passa a primeira cena do romance. O capítulo chama exatamente Escola. Quinta-feira, 12 de fevereiro de 1998, Escola Italiana do Recife, bairro de Apipucos. Encontrava-se numa das salas do terceiro andar dessa escola uma turma de 50 alunos. As crianças estavam prestes a assistir a aula de gramática italiana com a professora Henriqueta.
considerada pelos estudantes das turmas mais avançadas a mais terrível, a mais rígida, a mais exigente, por assim dizer, a mais chata. Ninguém suportava suas aulas. O jeito carrasco da mestra assustava os alunos. Todo início de ano letivo era tradição, os comentários feitos por Anchieta. Não havia assunto melhor para se conversar nos corredores sombrios daquela escola que, fundada há mais de 50 anos, ainda se envolvia com o brilho da modernização, fator esse que desagradava a maioria das crianças. Hoje era o dia mais terrível para os novatos do primeiro ano ginasial. As aulas já tinham começado desde o dia 10, no horário das 7 à 1 da tarde. Porém, só hoje teriam a primeira aula com Henriqueta. Ao entrar na sala, a professora notou que eles estavam completamente apavorados. Como já era de costume, colocou seus livros sobre a mesa e observou silenciosamente por 2 minutos toda a turma. Nesse intervalo de tempo, notou que uma aluna estava com o pensamento longe e que nem ligara para a sua presença. Imediatamente, a professora lhe chamou a atenção e, diferentemente de todos os estudantes, os quais já haviam ensinado, essa garota foi a primeira a não temer as reclamações. E isso impressionou bastante Henriqueta. Incomodada com a situação, começou a interrogar a menina, fazendo perguntas como nome, escola onde estudou, se era novata também na cidade e o local onde morava. De um jeito frio, apenas dirigindo o olhar para o ponto no quadro negro, a menina respondeu às perguntas. Meu nome é Anne Fiorentino Calasso, tenho 9 anos, vim de Minas Gerais, moro com meu pai e com minha governanta num casarão aqui no bairro de Casa Forte. E minha mãe, essa não sei quem é. A professora ainda questionou o porquê dela ter vindo estudar na escola italiana. Ah, sei lá, pergunta para o meu pai, respondeu a menina. Seria a primeira vez em 20 anos de ensino que Henriqueta ouvira a resposta tão desaforada. Furiosa, prosseguiu a aula, enchendo os alunos com atividades para casa. A partir de amanhã acaba a mordomia, as aulas serão todas em italiano. E se eu ouvir uma anedota sequer, é 0 para toda a classe, disse Henriqueta, né? O dia de estudo terminara, chegara a hora de ir para casa, Anne se dirigiu à frente da escola para esperar o motorista, que pontualmente já estava lá, e sempre devagar, com muita cautela no trânsito, Ademar perguntara à jovem o que ela tinha achado do primeiro dia de aula. Um tédio, disse ela, franzindo o rosto. Foi aula de quê? Gramática italiana. Mas você sempre gostou do assunto? É, mas com a professora dessa escola não tem quem aguente. Como se chama essa adorada mestra de língua italiana? Insistiu o motorista. Anne respondeu com certo desprezo. Henriqueta. Ao escutar aquele nome, Ademar começou a suar, de repente ficou pálido, nervoso, se desconcentrou na direção. E era como se aquela palavra lhe trouxesse alguma recordação indesejada. Ele silenciou. Anne, mesmo estando no banco traseiro do carro, notou a reação do motorista ao ouvir falar o nome da professora. Ainda pensou em perguntar o motivo de tanto nervosismo, mas como já estava cansada do dia que teve, resolveu deixar o interrogatório para depois, permanecendo muda até o fim da viagem. A seguinte capitulação chama recinto. Sempre que Anne retornava ao lar, era costume ser recepcionada pela governanta, a senhora Mirelle, que esbanjava carinho pela garota. A casa era enorme, ocupa metade de um quarteirão, são 10 quartos, 5 banheiros, um escritório, uma enorme biblioteca que toma quase todo o primeiro andar e uma varanda com vista para o verde e amplo jardim com direito à fonte, bancos de cimento, balanços e uma casinha de bonecas. Anne conhece a conversa com todos os empregados da casa, diferentemente de seu pai, o Sr. Jean Bournier Fiorentino Calasso, conhecido popularmente como Jean, passa o dia trancado em seu escritório, escrevendo crônicas para o jornal da cidade. Romances, poesias, outros escritos guardados a 7 chaves no antigo baú de madeira da década de 50. Jean é um homem misterioso e não dá a mínima atenção para os problemas domésticos. Tudo ele manda a governanta resolver. Não conhece 1/3 dos empregados e quando sai de casa é para levar seus textos à redação do jornal. Na hora, ou para se divertir no Dona Rosa, um bordel que fica na Rua Velha, no Recife, local onde tinha conhecido há pouco tempo, mas que ficou logo encantado com o charme das moças. Toda essa vida vem de uma herança deixada pelo pai, o senhor George Montan Calasso, um imigrante italiano que se tornou um dos maiores banqueiros do estado de Pernambuco.
De todos os empregados, o mais antigo é o motorista, Ademar Lima de Araújo, que chegou a trabalhar com o senhor Jorge e hoje serve exclusivamente a Geraldo. Bom, vocês veem que a trama ela já começa a oferecer elementos que podem trazer conexões possíveis para essas pessoas que estão mencionadas como personagens, né? Essas personagens que representam essas pessoas na trama, trazidas para esse primeiro capítulo, né? Qual vai ser a relação dessa menina com a professora, se ela já enfrenta a professora no primeiro momento? Por que a mãe ela não sabe quem é, ela desconhece? O motorista se apavora por que motivo? Teria sido a professora Henriqueta uma antiga relação do motorista Ademar? E o pai de Anne, por que é um homem tão distante? Por que ele se coloca dessa forma? O que aconteceu? E o segundo capítulo diz exatamente o plano do passado. É aí que o autor Adriano Portela vai trazer mais elementos em relação a essa família que mora nesse enorme casarão que mistura toda a realidade do estado de Pernambuco e que significa essa herança trazida de outro lugar. Ou seja, já existe um deslocamento do imaginário, já existe uma não fronteira desse imaginário dentro dessa família nova, que não é certamente pactuada pelos outros moradores que já se encerram numa realidade outra, né? Então, dialogar sobre a possibilidade de um fantástico e um maravilhoso na obra de Osmanins, na obra de Eduardo Portela, a última volta do ponteiro, é exatamente a perspectiva de trazer para a racionalidade os eventos extraordinários, para além do ordinário, para além do real. Ou, melhor ainda dizendo, dentro do real, mas beirando a possibilidade de uma mágica ou de alguma coisa que a gente consideraria em outras épocas paranormal, né? Não explicável pela ciência, não explicável pela lógica apenas, né? Então, é interessante como destoa a criação do real para alguma coisa extraordinária e do que já é fabuloso, do que já é extraordinário, do que já é paranormal dentro da obra de horror, né? Aqui, essa vinculação com o real, ela já é partida de início, e eu já preciso apelar para alguma coisa que ainda no gênero do horror vai trazer esse lugar do paranormal, do para além do normal, certo? Então, o que eu quero trazer para vocês há um outro autor chamado Allan Poe que traz no conto o gato preto, elementos para que a gente possa debater também sobre o maravilhoso. E em relação ao fantástico, a gente tem um arsenal de literatura dentro dessa série Recife de Amores e Sombras, dentro do que a gente chama de Recife Assombrado, essas lendas, essas histórias que são contadas pelos antigos, pelas gerações anteriores, como sempre alguma coisa que está dentro do lugar do histórias de terror, ou histórias fantásticas, ou histórias de assombração, certo? Alguma coisa que a luz não alcança, assim como a razão também não alcança. E nessas sombras é que acontecem essas dialéticas, esses duelos entre a possibilidade de alguma coisa irreal se manifestar no mundo real, certo? Então, essa obscuridade, esse caráter do chiaro escuro, né, que a gente encontra no barroco, que divide sempre o mundo em céu e infernos, em humanos e anjos, ou anjos caídos, né, anjos dos infernos, e que vai estar trazendo todo o elemento baseado na ferramenta do medo e na ferramenta do que supera a lógica, né, da possibilidade do inexplicável se manifestar. Espero que eu tenha ajudado vocês nessas reflexões e conto com a resenha de vocês sobre obras que estejam nesse gênero. Também, por exemplo, eu ouvi falar que algumas fanfics dialogam sobre o caráter do fantástico e do maravilhoso. Então, eu aguardo a resenha de vocês sobre essas obras. Até a próxima aula, minha gente.